Olá pessoal, tudo bem? Depois de tanto suspense, tantas apostas, né, do que seria o novo empreendimento, e sim, obviamente, vocês estão certos, né? A gente está começando um podcast, né? E a segunda parte é que eu acho que todo mundo errou e acho que também eu erraria nessa resposta, porque quando eu pensei em convidar a pessoa, né, eu já pensei, ela não aceitaria fazer parte disso aqui, né? E aí conversei com o Pablo, que é o que vocês mais votaram, eu falei, pensei em fulana. E ele falou, eu também, mas... Falei, mas ela não vai aceitar. Né? Conversei com a minha esposa, com a Paula, e ela falou a mesma coisa. Ela falou, ela sugeriu o nome dela, e aí eu falei, não, mas ela não vai aceitar. Ela falou, tenta. E aí, pra minha surpresa, eu mando mensagem pra pessoa e ela fala, ok, vamos lá. Então, aqui estamos com ela, né, com a Renata Monteiro, né, minha amiga de muito tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso até hoje. E que é enfermeira, educadora em diabetes, né? Vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas eu queria, então, pra gente começar esse podcast, que é o podcast Diabetes, Teoria e Prosa, né? O nome já remete bastante ao que ele vai ser. A gente vai falar, obviamente, de diabetes, é o universo que a gente está mergulhado, mas a gente vai ter bastante bate-papo, a gente vai prosear bastante e, obviamente, a teoria vai vir costurando todo esse bate-papo para a gente fazer esse podcast ser um podcast de educação em diabetes, né? Então por isso que um médico e uma enfermeira educadora em diabetes está aqui junto, né, para a gente promover educação em diabetes. Então, para a gente começar, a gente já falar um pouquinho, né, da gente, né? Não sei se todo mundo conhece a Renata ou se me conhece no detalhe, então a gente vai se apresentar um pouquinho. Eu já quero começar falando aqui com a Renata, né? Primeiro, quem é a Renata, né? Se apresenta aí pro pessoal, né, pro pessoal começar a te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou Renata, sou DM1, paciente do Dr. Rodrigo, depois de longas histórias. Tenho 37 anos, sou aquariana, nata, tenho um gênio total de aquário. Típica. Típica. Tenho diabetes tipo 1 há 18 anos, quase 19. Tenho um irmão que também tem diabetes, inclusive ele teve um diagnóstico antes de mim, alguns anos antes. E aí, acho que uns 8 anos antes, eu acabei começando a apresentar os sintomas e tive o diagnóstico. Sou enfermeira, educadora em diabetes, e durante essa minha trajetória, né, do diabetes, eu sempre tive ali uma rede de apoio, que foram os meus familiares, né, como eu já vivia isso com meu irmão, então a família ali já tinha já estava acostumada com a rotina do diabetes. Anos, isso, mais ou menos uns 8 anos já estava todo mundo acostumado ali com a rotina, tanto que a maioria por exemplo, refrigerante já era tudo zero, né? Na época era light, diet. A casa já estava preparada. Já estava. Suco, refresco, era tudo com adoçante. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. 18. Então já... Tinha... Tava no início da faculdade, né? Tava no primeiro período da faculdade. Entendi. E aí comecei a apresentar alguns sintomas, assim, típicos, né? De muita sede. Acordar de madrugada, então, para ir ao banheiro. Eu falei, pronto, tô diabética. Eu já falei... pra minha mãe, já vi esse filme antes. Já vi esse filme, tô diabética. Aí a gente, por conta própria mesmo, foi num laboratório. Minha mãe tinha um conhecido que era dono de um laboratório. A gente foi lá e fez glicose, tava 300 e pouco na época. E aí, quando ele ligou, realmente tem uma hiperglicemia aqui. E aí eu já sabia ali, quando eu já estava apresentando os sintomas, eu já sabia. Já imaginava. Já imaginava, né? O próprio médico do meu irmão na época falou pra gente sempre prestar atenção, que não queria dizer nada, mas poderia acontecer também. Nesse momento, né, do início dos sintomas, né, fez o exame, como é que foi sua primeira consulta? Você lembra do que você sentiu naquele dia, né, até ir para a primeira consulta?
O diabetes foi um choque, obviamente não é, assim, eu acho que um facilitador foi o seu irmão. Quanto tempo antes ele diagnosticou? 8 anos. 8 anos antes de você. Então você já tinha uma vivência ali com diabetes. Sim. E quando você fez o diagnóstico, isso foi um choque ou foi algo, tá, beleza, não é algo que eu queria, mas é algo que eu já conheço? Como é que foi pra você? Nunca foi um choque, né? Porque como eu já vivia, já conhecia, apesar de não querer. Sim. Ninguém quer, né? Esse pacote ninguém quer? Não, ninguém quer. E eu sempre brinco que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Cai sim. Sim. Às vezes 3. Às vezes 3 ou até mais, né? Sim. Mas nunca foi um choque, assim, eu sempre lidei muito bem com o diabetes. Claro que tem um dia ou outro, até hoje, mesmo sendo educadora, eu sempre falo para os pacientes que eles acham que eu não tenho dias ruins. Tenho sim. Até tem dias que a gente acorda e fala, hoje eu não queria ter diabetes, Sim, né? óbvio. Mas, infelizmente, não é assim. Mas nunca foi um fardo, um choque para mim, sabe? Tanto que eu seguir por esse lado para tentar usar o diabetes para me ajudar e ajudar outras pessoas, né, com isso. Perfeito. A gente estava falando da primeira consulta, como é que foi a primeira consulta, né? Você criou alguma expectativa, alguma coisa não te atendeu? Então, no primeiro momento, o médico, né, era um serviço de residentes de uma escola e eles queriam que eu começasse pela dieta. E aí eu comecei pela dieta, fiquei 4 meses na dieta, só que eu era hiperglicemia o tempo todo. Sim. Morria de fome. Então, hiperglicemia já dá fome. E você com dieta, mais fome ainda. Sim. Chegou um momento que eu comecei a um pouco me irritar, né? Porque eu não aguentava mais ficar Restringir tanto a alimentação para tentar manter algo mais ou menos controlado. Isso, que não ia controlar, né? Sim. Porque provavelmente o que não faltava tinha era nem... insulina. Exatamente. E aí, na próxima consulta que eu fui, né? Que falaram para ficar 4 meses na dieta, na próxima consulta eu já cheguei lá falando, não aguento mais, eu preciso de insulina porque eu tô com fome. Sim. E aí foi quando a gente, né, eles decidiram realmente introduzir as insulinas. E aí, na época, eu acho que eu já comecei com Levemir e Novorapid. E Já começou com análogo? Já não fiz NPH irregular. Sim. E aí, assim, a primeira tomada de insulina foi péssima. Minha mãe tentou me aplicar, doeu tanto que eu virei e falei, não, pode deixar, já aprendi. E aí... Já tô na faculdade de enfermagem, sem aplicar. No primeiro Tava período. no primeiro período, né? Eu não sabia nada ainda. Mas eu já tinha feito técnico de enfermagem. Entendi. Nunca tinha Então, trabalhado como. Facilitou, né? Mas me facilitou por conta disso. Mas a primeira tomada, né? Eu acho que era mais de coragem ali. Tipo, qualquer pessoa que aplicasse a primeira... Isso, seria melhor. Mas, pelo contrário, eu falei, mãe, nunca mais. E realmente nunca mais. Ninguém, assim, aplicou nada. Ninguém ajudou em nada, não porque eu não quisesse ou porque eu não tenho uma rede de apoio, porque eu mesmo Você tomou para si. Isso, né? Foi sempre uma autonomia minha, né, de eu fazer, tanto que hoje eu fico pensando, gente, se acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguir mexer na bomba, por exemplo, ninguém sabe, é uma coisa importante, muito, né? Muito. E a gente vê, assim, agora, né, fazendo já um parênteses, a gente vê muita preocupação, por exemplo, eu tenho pacientes mais velhos usando bomba que internam e a esposa fala, doutor, eu não sei mexer. Sim. E agora? Me dá uma aula básica aqui, né? Então, assim, é uma preocupação genuína, né? Sim, porque isso pode sim. acontecer. Sim, né? Inclusive quando eu fiquei internada agora, que também passei por um câncer, né, atualmente, no ano passado. Quando eu fiquei internada, ligaram pra você, lembra? Sim, sim. Porque tava alto na bomba e parece que eu Como tava é que eu faço, né? Eu tava no CTI, eu acho, o que Aham. tinha que fazer. Aí você, não faz nada, pode deixar que ela sabe o que ela vai fazer. Sim. E aí é importante. E você falou que a primeira consulta foi num serviço acadêmico, né? Já existia lá a figura do educador em diabetes? Não que eu me lembre, eu não cheguei a ter contato com nenhum educador. Lá era os médicos, né, principalmente residentes da endócrino e nutricionista, mas educador eu não me lembro Que dessa faziam figura. alguma educação ali durante a consulta, Não. né? O que podia
né? Mas assim, a figura só do educador não tinha. A gente sabe que assim, ainda hoje, né, fazendo um paralelo, né, a realidade de boa parte dos serviços no Brasil é não ter um educador, né? Infelizmente, né? Ao contrário, por exemplo, a gente vê em serviços americanos, né, a figura do educador é muito forte, né? Lá tem a Associação de Educadores em Diabetes, né? Então, essa figura ela é muito importante, né? Nos serviços fora do Brasil, né? Então, assim, é uma pena que aqui toda a estrutura, né, de saúde pública não contemple um educador em diabetes, né? Não só para o diabetes tipo 1, mas para o diabetes tipo 2, né? Para ter essa educação, né? Antes da consulta ou depois da consulta, né? Entre as consultas. Sim. Né? A gente, um tempo atrás, eu coordenava um serviço de diabetes, né? A primeira coisa que eu falei com a prefeitura, eu falei, olha, eu quero um educador para deixar aqui, o Everton, né? Que a gente conhece, ficou lá comigo. E aí né, os pacientes falando, doutor, é muito bom isso, né? Faz toda a diferença. E faz. A gente vê na prática, né, o quanto essa conscientização, né, sobre a doença, sobre o manejo, sobre os detalhes do manejo. Às vezes faz mais diferença do que o tratamento. Exatamente, né? Quantos pacientes, né, às vezes fazem anos uma coisa errada, né? E às vezes a gente, durante a consulta, pressupõe que o paciente às vezes tem, sei lá, tá 5 anos usando uma bomba e você acha que ele sabe, né? E aí você comenta alguma coisa. Esses dias eu fui lembrar agora de calibração de sensor. Fui falar, o paciente, não sabia disso. Eu falei, não, mas certamente falaram isso na primeira vez, né? Na instalação, mas é muita coisa. Muito tempo, né? E vai esquecendo. Então, assim, essa educação continuada, né? Como é a gente mesmo, na escola, na faculdade, em qualquer coisa, que a gente vai usando menos, a gente acaba esquecendo, né? Então é importante que a educação seja um processo contínuo, né? Nessa jornada. Eu não sei agora se isso muda alguma coisa, porque saiu uma resolução do COFEN que reconhece o enfermeiro perante a educação em diabetes. E aí pode ser que os serviços agora comecem a contratar para isso. Excelente notícia, não sabia disso. Muito saiu. bom. Depois eu mando para você. Muito bom. Então, beleza. A gente ia conhecer um pouquinho a Renata, né, pessoa, né? Uma pessoa que tem diabetes, né? E a vida te reservou outras surpresas, né? Ou parou só no diabetes? Do diabetes, tem alguma complicação do diabetes? Não. Nenhuma. Né? Então, a Renata é Caxias, controladíssima. Aquela que persegue 90% na meta para mais o tempo inteiro, né? Então... Eu tento. Mas a vida me reservou alguns presentinhos que hoje eu agradeço. Algumas coisas evoluí bastante, né? Na verdade, antes do diabetes, a vida já tinha me dado uma deficiência auditiva desde criança, e isso veio ao longo da minha vida diminuindo, né, a capacidade auditiva. Já vi até algumas coisas, teve um otorrino que falou que o diabetes também poderia acelerar, de certa forma, isso, não sei. Mas era uma coisa já antes, né? Exatamente. E aí eu uso, né, 2 aparelhos auditivos, falo normal, nunca me afetou em nada. Na verdade, me afetou antes de usar os aparelhos, porque eu perdi a qualidade de vida, né? Sim. Eu deixava de estar com as pessoas, eu deixava de conversar, porque eu não queria que as pessoas ficassem repetindo milhares de vezes até eu entender. E aí isso foi sendo superado. Comecei a usar o aparelho, né? E vi que, nossa, eu escuto tudo. Então, aquilo ali, primeira vez que eu coloquei nos ouvidos, meus olhos brilharam. E esse é um detalhe de você que eu sempre esqueço, porque assim... É tão natural, É tão natural e assim, o aparelho hoje cada vez mais é imperceptível, né? Então, assim, de verdade, agora olhando pra você, eu vejo, mas assim... É uma coisa que eu esqueço, né? Nunca lembro que a Renata... Foi também um desafio, né? Porque é uma coisa a se superar também. Sim. Você usar aqui o aparelho, ou às vezes conversar e não entender o que a pessoa está falando.
às vezes é chato. É muito comum, né? A gente tem, por exemplo, já costurando um pouquinho da teoria, né? Não só em relação a diabetes, mas, por exemplo, idoso que tem baixa audição tende a ter mais risco de demência. Sim. Porque a interação dele com o meio é menor, então ele vai usando menos, né, as capacidades cognitivas, né, o processamento de tudo é menor. Sim, então, tanto que no início eu não estava me adaptando. E aí a fono falou, não, quanto mais você usar, melhor é, porque o seu cérebro vai entendendo melhor, né? Que esse é o novo normal, né? Exatamente. E aí nos primeiros dias eu sentia dor de cabeça, achava ruim, aí não queria ficava o dia todo sem, e depois acostumei e hoje eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar. Às vezes, peraí, não tô ouvindo, aí volta. Mas eu escuto, assim, cerca de 60%, mais ou menos, né? Eu tenho uma perda moderada. Então, que é considerado como um deficiente. É um reforço o aparelho. Exatamente. Para eu conseguir conversar, né? Por exemplo, de uma frase de 10 palavras, de repente eu vou entender 5 e as outras 5 não, e aí eu não consigo deduzir isso, aí eu não consigo vai ficar processar com uma história meio cortada, né? Isso. E recentemente, ano passado, eu fui presenteada com mais uma surpresa, né? Diagnostiquei com linfoma de Hodgkin, que é um câncer hematológico dos linfonodos, né? Mas também pode acometer outros locais. E o meu já estava também no pulmão. Então, eu tinha um câncer no estágio 4, né? Foi tudo muito rápido, muito novo, porque teoricamente eu não tinha sintoma nenhum que eu pudesse falar assim, nossa, mas eu já estava sentindo. E na verdade não estava, porque o sintoma que eu estava era suor noturno e assim, ninguém vai no médico porque tá suando. Sim. E é fácil você atribuir a outra coisa, eu falava, né? Deve ser hipoglicemia, mas a bomba tem sensor e aí ela segura e beleza, não acordo. Ou hoje tá mais calor. Exato, mas era assim, toda noite eu suava bastante, mas não me atentei a isso, sabe? Sim. E aí viajei no carnaval em fevereiro, acho que aquilo me cansou, né? Porque viagem sempre cansa um pouco mais a gente. E aí, quando eu voltei, eu passei o mês de março praticamente todo doente. Gripada, sinusite, fui no otorrino, tratei e tal, nada de melhorar. E aí começou a me dar febre e tosse. E aí foi quando eu fui na emergência, né, para poder ver o que era, achando que já era uma pneumonia, porque já estava dando uma glicose alta. E eu falei, virou uma pneumonia, já não é mais só uma sinusite. E aí fizemos uma tomografia e veio lá a surpresinha que tinham vários tumores que não sabia o que era e tal. E aí a partir dali a minha história começou, né? Liguei pro Dr. Rodrigo, olha, tô internada. Aí ele, como assim? Aí eu, é câncer, provavelmente é câncer. Não, ele, não é. Não é. Vamos achar uma outra causa, porque câncer não. Ficou pesquisando várias causas. E aí, dali, eu já fiquei internada, operei, fiz biópsia. E no dia 4 de maio veio o diagnóstico do linfoma de Hodgkin. E aí, em maio, começou toda a minha trajetória, né? De 6 meses de quimioterapia. Foram 12 sessões. E aí, tinha sessões que eu tava destruída. Tinha sessões que eu tava ótima. E aí é todo aquele processo, né, da quimioterapia que começa a cair cabelo, o corpo muda, sua autoestima vai lá no chão, teu corpo muda totalmente, né, perdi 8 quilos, então perdi bastante massa muscular, fiquei parada porque eu ficava totalmente cansada. Então, foi uma longa trajetória que acabou no dia 30 de outubro e agora eu estou aqui em remissão, curada. Só podemos dizer daqui a 5 anos, mas eu digo que eu tô curada. Sim. Porque eu nunca tive dúvida, na verdade. Eu sempre coloquei Deus à frente e sempre que eu ia fazer um exame, eu ia fazer a quimioterapia, eu saía de casa e falava assim, Senhor, eu confio em Ti. Só isso. Ia lá, comia o terço, ficava lá na quimioterapia tranquila e assim foi a resposta que eu recebi dele.
Graças a Deus. Eu acho que todo mundo que te conhece tinha essa certeza que ia dar certo, sabe? Sim. Porque todo mundo falava, não, Renatinha não merece isso. A né? minha corrente foi muito grande, muito, né? Tinha muito. muita, assim, não conheci, né? Eu descobri pessoas que gostavam de mim que eu nem sabia que gostavam tanto, sabe? Sim. Então, assim, tive pessoas que foram embora, mas tive outras que chegaram para ficar com toda certeza, sabe? Bom, né? Foi muito bom. Tem até um grupo, né, que as minhas amigas criaram, que o nome do grupo é o Amor Cura. E aí elas criaram um grupo para no último dia da quimioterapia fazer aquele buzinaço e tal. Sim. E é realmente isso, o amor cura. Tudo, né? Com então, certeza. E foi muito legal, né? Eu acompanhei na rede social, né? O buzinaço e tal. Foi. As pessoas te recebendo na saída da químio e... Foi então, emocionante. Muito emocionante, né? Então, você merece tudo isso, assim, porque... Por tudo, assim, pela pessoa, pela trajetória. Obrigada. A gente tinha certeza que ia dar certo. Amém. Agora, mudando um pouquinho o nosso enfoque, né? Da Renata, pessoa que tem diabetes, como é que foi essa virada de chave e falar, eu vou trabalhar com diabetes? Foi uma coisa já intencional, falar, agora que eu já tô com diabetes, eu vou entender mais, eu vou trabalhar com isso, ou foi os caminhos também foram te levando para isso? Então, durante a faculdade, eu vi lá na própria plataforma da faculdade, né, estágios. E aí tinha um estágio numa clínica de educação em diabetes, que era da Esther. Isso eu tava, acho que no 4º período, mais ou menos. E aí eu falei, nossa, que legal, eu vou lá. Tinha o quê? 2 anos de diagnóstico, já tinha o meu irmão. Eu falei, nossa, que legal, eu vou lá procurar saber o que é isso. E aí eu fui, né? Fiz uma entrevista. Experiência com lá. diabetes eu já tenho. Experiência eu tenho. Vamos lá ver o que é isso, né? Educação em diabetes. E aí, assim, eu fui, conversei com a Esther e tal. Aí ela gostou, eu comecei o estágio, e aí eu vi aquilo, sabe? Aquelas palestras, os eventos, as programações, eu ficava, nossa, eu quero trabalhar com isso. E aí eu acho que fui me apaixonando ali por aquilo, sabe? E aí foi quando eu despertei pro diabetes em si. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu não fui diretamente, né, trabalhar com diabetes. Eu comecei a trabalhar com isso, acho que 3 anos depois, que foi quando eu comecei a ser educadora pela empresa Medtronic. Uhum. E aí vai fazer agora 10 anos, em abril, que eu tô prestando esse trabalho de educadora como autônoma, né, na Medtronic. Mas também faço a educação de outros pacientes que não são os que vão utilizar a bomba da empresa, no caso. Não sabia dessa história com a Esther. Foi com a Esther. Eu conheço há uns 18 anos, mais ou menos, que começou essa minha história com diabetes. E você? Quem é o Rodrigo? Então, vamos lá. Rodrigo, eu tenho 45 anos. Né? Sou escorpião, já que você começou com signo, eu também vou falar do meu, um signo temido, falado, né? O escorpião. Mas eu não acho que eu seja um escorpião tão típico, né? Como você é uma aquariana típica, né? Eu acho que eu tenho um bom gênio, né? Não sei que lida comigo, acho que pode, né? Pode confirmar. Eu, enquanto criança, né, já trazendo um pouquinho eu desde 10 anos eu sempre falei que ia ser médico e não lembro de nenhuma outra coisa que eu tenha falado de outra profissão antes disso. Então eu lembro que mais ou menos aos 10 anos eu falei, eu quero ser médico. Por quê? Não faço a menor ideia, né? Não tenho nenhum parente médico, nem próximo nem distante, né? E também nunca fui muito a médico, porque assim, eu sempre fui uma criança que nunca tive nada, né? A minha primeira amidalite foi no primeiro período de faculdade, pra você ter noção. Então, minha mãe conta que eu tive, acho que coqueluche com 9 meses de idade. E depois? Nada. Então, assim, nunca tive nada e assim, então nunca fui muito a médico, não tinha essa cultura,
né, antigamente dessa coisa de fazer consulta de rotina no pediatra. Então, não ia médico. Então, assim, não tinha até uma figura, tipo assim, que falar, eu acho legal o doutor fulano para me espelhar. Então, assim, eu nunca tive e também não sei, né? Eu sempre tive uma certeza que eu não sei de onde vem e fui levando isso e nunca tive outra opção até o fim, né, do atual ensino médio, na época do 2º grau. E aí entrei na faculdade, né, e querendo fazer ginecologia e obstetrícia. Tinha nada Totalmente. a ver com... né, e aí comecei, né, naquela parte básica ali da faculdade que não tinha muita identificação com nada, porque é coisa muito básica, bioquímica, biofísica, então não tem nenhuma especialidade ainda. Generalista. E aí depois eu comecei me apaixonando, porque assim, depois do ciclo básico, aí você começa a fazer as especialidades. Né? Logo no 6º período começou gastro, eu falei, gostei de gastro. Então eu começava a gostar de coisas, então eu tinha mais certeza do que eu gostava, né? E tinha certeza também do que eu não gostava. Então, assim, algumas coisas eu gostava e outras eu falava, isso não é pra mim. Né? Eu brinco que as O's, eu já falei, nenhuma O eu quero. Quero otorrino, oftalmo, ortopedia, obstetrícia, que depois, que era a minha primeira opção, né? Eu já falei, isso não é pra mim. Tipo assim, dei muito plantão em maternidade durante a faculdade. Até gostava, mas eu falei, é uma vida muito instável. Hoje eu tô aqui agora, daqui a 5 minutos já tem um parto. Então, assim, eu quero uma vida um pouco mais previsível, né? E não tinha uma paixão, né, pela obstetrícia. Eu gostava, era legal estar ali na maternidade, mas não é algo que tinha me tocado. E aí fiquei, né, no final, com várias opções, né? Eu gostava de cardio, gostava de gastro, gostava de endócrino e gostava de geriatria. Nossa. Então fiquei com essas 4 opções. Só que no meio da faculdade eu comecei a fazer uma iniciação científica lá na Fiocruz. E aí eu estudava, não tinha nada a ver com endócrino, trabalhava com inflamação alérgica. Só que tinha um grupo dentro desse laboratório, né, e que estudava todo o laboratório era de inflamação alérgica, mas eles olhavam como é que acontecia a inflamação alérgica em ratos com diabetes. Já começou ali. E já começou ali. E aí eu fazia o meu trabalho, ajudava um pouco o pessoal que trabalhava com diabetes. E aí eu falava, legal isso aqui. E aí terminei a faculdade, e aí eu tinha já muito dado, né, nessa iniciação científica. Eu já engatei direto no mestrado antes de fazer especialização em endócrino. E aí terminei meu mestrado. No fim do mestrado, eu falei, vou fazer endócrino. E aí fiz a prova, né, para Santa Casa de Misericórdia. E aí passei. E aí fiquei ainda 6 meses entre o finalzinho do mestrado e já fazendo a especialização, porque nesse finalzinho do mestrado é mais escrita, não precisava ir tanto no laboratório. Eu fiquei ali fazendo as duas coisas em simultâneo. E aí lá na Santa Casa funcionava o serviço de endocrinologia, né, e um dia separado para o serviço de diabetes. Né? Então, eu ali, né, eu adorava basicamente tudo da endócrina, tinha uma coisa ou outra que eu não gostava, né? Mas depois de um certo tempo, eu percebi que o diabetes tipo 1 especialmente começou a me chamar a atenção. Porque lá na residência não tinha nenhuma staff que tinha uma experiência tão grande com diabetes tipo 1 ou com tecnologia especialmente, né? Eu lembro que a primeira bomba, inclusive lá do serviço, foi eu que cheguei para uma staff e falei, mas tinha uma paciente com muita indicação de bomba, fazia muita hipoglicemia severa, né? E ela tinha um agravante, assim, o marido era deficiente físico, então quando ela fazia hipoglicemia severa, ele tinha dificuldade em socorrer, né? Ele tinha que o que ele podia fazer era ligar para alguém, né? Então ele tinha dificuldade até de pegar um açúcar, então ele tinha que... Sim. Então,
eu falei com a chefe do serviço, falei, posso indicar bomba para essa paciente? Ela falou, tá, mas a gente não tem experiência. Eu falei, não, eu me comprometo a aprender. Né? E aí saiu o processo dessa paciente, foi a primeira paciente que a gente instalou. E aí eu lembro de eu estudando, né, olhando artigos, como é que ia, mas obviamente faltava ali a prática, né? Eu lembro que a educadora, a figura da educadora foi a primeira pessoa que falou. Eu falei, me explicou em detalhes, né? Até como fazer a primeira prescrição, né? Foi a Fernanda. A Fernanda, eu falei, Fernanda, vamos sentar aqui, como é que é a lógica disso aqui? E aí sentamos e tal, e aí fiz a primeira prescrição dela, depois fomos ajustando, e aí depois, obviamente, fui aprendendo cada vez mais, né? Mas o diabetes acabou aparecendo por aí, né? Eu me apaixonei, né? Via pacientes, às vezes, com diabetes tipo 1, sem um olhar específico, e aí eu comecei a carregar, enquanto residente, né, fazendo especialização, carregar esses pacientes comigo, porque a gente mudava de sala. Então eu estava na sala 2, no próximo rodízio da gente, a gente ia para a sala 3, né, para a gente ver pacientes diferentes. Só que o paciente com diabetes tipo 1, eu já marcava na 3. Porque quando ele voltar, eu vou estar na 3, então eu já marcava lá. Depois eu marcava, né, lá não tinha 4, era 5, então eu já marcava na 5. Então a gente. E aí eu fui tendo mais visão do paciente com diabetes tipo 1 e fui ganhando uma mão já ali, né? Depois no consultório, obviamente, a coisa. Você vai começar um consultório, você vai. É a prática, né? Não, e vai fazer de tudo, né? Então eu atendia obesidade, tireoide, né? Hoje eu faço, obviamente, tudo isso, mas meu consultório acabou tendo uma amostra viciada de paciente com diabetes, porque um vai indicando o outro. Então acaba que 80% é de diabetes tipo 1, tipo 2, né? Acaba sendo essa minha maior vivência. Mas, e aí acabou virando paixão, e aí eu já não me imagino mais fazendo outra coisa, né? Nesse meio tempo, né, no meio da faculdade, eu conheci minha esposa, né, a Paula, e aí namoramos durante a faculdade toda. Logo assim que 2 anos depois de formado já casamos. Foi até curioso, porque eu falei ainda agora que os primeiros 6 meses eu conciliei o mestrado com o início da pós-graduação, né, em endócrino. E aí eu lembro que a gente casou em julho, né? Eu defendi minha tese numa terça, né? Segunda-feira eu fiz prova da pós-graduação, uma prova de tireoide. Na terça eu defendi minha tese. Na sexta eu fiz a prova de diabetes, porque era fim de primeiro semestre. E no sábado eu casei. Nossa. Então foi uma semana intensa, que eu não esqueço mais, né? Então, depois de alguns anos a gente teve a Duda, né, que é minha filha, minha única filha, né? E aí, quando eu lembro dela, as perguntas mais comuns de consultório se eu tenho diabetes, né? Porque é muito comum pessoas com diabetes 1 acabarem se envolvendo, né? E aí eu sempre falo que não, e às vezes as pessoas falam, então é sua filha? Eu falei, também não, né? Acho que são essas perguntas mais frequentes, então já fica aqui registrado no podcast. Nós não temos diabetes, mas somos apaixonados. Acaba que minha família, né, para quem... Até elas, né, são muito envolvidas, né? Acho que não tiveram muita opção, porque acho que eu vivo tanto a questão da diabetes, né? Me acompanham na colônia, né? São boas ajudantes, né, lá, então... Verdade. Em organizar tudo, em organizar o suprimento de carboidrato para correção das hipos, né, de andar para lá e para cá na colônia. Né? A Duda, nesse ano, que eu ia marcar em novembro, ela falou, pai, olha a minha semana de prova, hein, para não marcar na semana de prova. Então, assim, faz questão de ir. Então, assim, é muito, muito legal, e todo mundo hoje está mergulhado nesse cenário aí do diabetes, né? Então, o diabetes entrou na nossa vida também, né, como um todo. Exatamente. E a gente? A gente se conheceu como? Você é melhor de memória, eu me considero uma pessoa melhor de memória, mas a gente estava conversando esses dias sobre isso, mas você lembra detalhes. Como é que foi isso?
Eu tinha começado há pouco tempo, né, a atender os pacientes de bomba. E eu fui atender uma paciente sua, que, se eu não me engano, o nome é Alessandra. Alessandra Félix. Isso. E na Filha da Rosi. Isso. Na ocasião, ela tava... Acho que a mãe não estava em casa, né? E aí, como tinha que ter um responsável e tal para assinar, né, a guia da instalação, eu falei, então vou ligar para o doutor Rodrigo, porque se ele autorizar, eu coloco uma observação aqui e a gente faz. Porque ela estava, acho que, com a doméstica. E aí, eu fiquei meio assim de liberar, né, a assinatura. E aí, foi quando eu liguei para você. Me apresentei, falei que eu estava... Na verdade, a gente já tinha se falado, mas por e-mail, né? Que o primeiro contato costumava ser por e-mail, para pedir prescrição. E aí eu liguei e aí falei, olha, eu tô com a paciente aqui, eu sou Renata, educadora. E aí foi ali que a gente se conheceu. E como eu era a única educadora na época do Rio, e tinha muito paciente seu, toda hora eu ligava para falar de algum paciente. E aí a gente foi criando, né, aquele feeling ali de, olha, eu acho que o paciente é assim, pode fazer isso. E já começou a ter as trocas vamos lá. De percepção, né? Exatamente. E aí a gente foi trocando muito, né? E aí eu fui, cara, todo mundo vai nesse médico. Eu quero esse médico. Eu quero também ir nesse médico. E aí, acho que depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu marquei a consulta e fui na primeira consulta. E eu já lembro da sensação da primeira vez que eu lhe atendi. Porque tem coisas que vão marcando a gente, e eu lembro, falei, porque para nós, assim, eu não tinha tanto tempo de consultório assim, né? E aí a primeira vez que uma educadora foi lá no consultório para ser atendida, eu falei, ela conhece vários médicos, né? Por que ela me escolheu, né? Aquela sensação, tipo assim, eu venci, sabe? Tá dando certo, sabe? Nossa, eu ficava, nossa, eu quero esse médico também, gente. Não é possível, todo mundo vai nele, eu também vou. Aí foi quando eu marquei a consulta, foi até num consultório de São Gonçalo. E aí, depois de então, estamos aqui há 10 anos. 10 anos? Você tem pergunta 10 isso agora. anos, porque tem 10 anos que eu tô pra Medtronic, tem 10 anos que verdade. a gente se conhece. Ah, então foi bem no início da Medtronic que a gente já começou. Foi bem no início. Foi uma das minhas primeiras pacientes, era sua paciente. Minha primeira bomba foi em 2005. Então, 2013, tinha 8 anos ainda de outras educadoras. Sim. Né? Depois de E é engraçado porque a gente começa a já conhecer, né? Depois tinham várias educadoras. Sim. Né? Tinha você, Fernanda, Lígia. Depois a Fernanda saiu, foi pra Rocha, depois voltou pra Medtronic. Né? Agora tem o Everton. O Everton agora. Né? Tem a Cláudia da Medtronic. Então a gente acaba... E era curioso, né? Como assim, com várias opções, né? Eu lembro na época, a gente já conhecia um pouco das características de cada uma, né? E aí eu às vezes eu falava com o paciente, não, pede a Renata, né? E aí, assim, um adolescente às vezes mais rebelde falava, não, pede para falar com a Lígia. Né? Porque a Lígia, daquele jeitão dela, já quebrava ali o adolescente, né? Daquelas brincadeiras. Então é muito legal, né? Essa coisa de como o educador, né? Tem essa coisa essa questão da troca de complementar, inclusive. Da gente se identificar também com obviamente. O paciente, né? Muito legal. Eu acho um trabalho assim incrível. E o consultório, ele é uma coisa muito solitária, né? Você tá ali, né, com um paciente, olhando às vezes um gráfico, né, que tem uma visão, às vezes o educador fala, não, mas eu pensei assim. Eu falei, faz sentido. Sim, né? A gente consegue analisar um pouco com mais calma, né? Porque às vezes é só aquele paciente ali. E é legal essa troca, né? Porque assim, é sempre bom a opinião de outro, né, sobre um caso. Então, assim, essa figura, né, ela complementa muito a nossa vida e ajuda muito, né? Porque faz muito sentido em todo, né? Eu brinco sempre que o tratamento do diabetes é como se fosse um banquinho com 4 pés. Sim. Né? Ele tem um pé dieta, um pé é o exercício, um pé é a medicação e o outro pé é a educação. Então esses 4 pés, eu falo que faltando um dos pés, o banco nunca vai ficar. Você consegue até sentar com 3,
mas você tem que ficar atento para não cair, né? Porque você tem que se inclinar um pouquinho. Tem que se equilibrar, né? Se você se apoiar, você vai cair. Então acaba que isso, eles se complementam e são importantes como um grande pilar, né? Como é o pé do banquinho, né? Então ele faz, cada um deles faltando, né? Perfeita essa analogia. Faz muita falta no tratamento. Então isso é interessante, né? Para a gente brigar cada vez mais porque a gente tenha maior disponibilidade, né? De educador, de pessoas que se interessem em fazer, né? Um serviço de educação. Ontem mesmo uma enfermeira me mandou um direct e falou: olha, eu acabei de fazer o curso de educação, eu estou aqui no interior de Minas, mas se souber de alguma vaga, né? Porque isso infelizmente tem menos pessoas querendo fazer, porque também não tem uma oferta, né, ainda de mercado. Que é uma área que está crescendo. Exatamente, agora, né? Felizmente, graças a Deus. Felizmente as coisas estão mudando. Tem bastante, né? Agora. Isso certamente vai acrescentar muito aí pra gente, né? Com certeza. E aí foi que a gente... Tanto a gente trocar ideia, hoje viramos amigos, né? Há uns... Quantos anos atrás, Colônia? Você mandou mensagem para mim e pra Lígia: olha, tô pensando num projeto assim, fazer uma colônia, tipo uma colônia de férias. Eu acho que a primeira... Foi 2017. 2017. A gente teve 4 colônias, né? Isso, mas aí teve 2 anos de pandemia, então exatamente. 2017. E aí começou ali, vamos embora, não sabia nem o que ia acontecer, como é que ia ali ser. Estreitamos mais a amizade, eu acho, né? Sim. Que a gente começou a conviver mais, a conversar mais, a ter um grupinho mais, né? Exatamente. Aí depois veio o centro de diabetes também, isso. que eu fiquei lá trabalhando, como educadora. Uns 2 anos e pouco, 3 anos, e aí estamos hoje aqui, 10 anos depois. E agora aqui comigo no podcast, que eu acreditava, que eu jurava de pé junto que você não ia estar comigo aqui. De 0 a 10, quanto você se enxerga no podcast? Aí eu, seu? Como assim? A pergunta já foi, eu já esperando menos 1 de resposta, né? Mas estou aqui, uma nova Renata. Uma nova Renata. Olha, nem eu me imaginava aqui. Já chegou aqui hoje falando... Tô nervosa. Falei, calma, a gente vai bater papo, vai ser bom. Falando um pouquinho, já entrando um pouquinho do diabetes, já pra gente contextualizar um pouquinho esse cenário, né? O que você percebe, né, de dificuldade das pessoas de forma geral no tratamento? Né? Porque hoje você acaba fazendo um serviço muito de educação para o paciente que vai colocar bomba. Né? E essa é uma demanda que eu vejo muito no consultório, né? Às vezes o paciente vai à primeira consulta e fala: eu queria colocar bomba, né? Você acha que a maioria dos pacientes que colocam bomba já deveriam estar colocando bomba? Ou seja, eles têm educação suficiente para dar esse passo? Então, a maioria, né, deveria começar, eu acho que antes da bomba deveria vir a educação em diabetes, para ele entender ali primeiro a base do que é o diabetes, né? Para a partir dali ele depois começar a usar a bomba, porque eu acho que ele já começaria com a bomba uma forma mais entendendo melhor, né, sobre o tratamento, sobre o que ele pode fazer para manejar as situações. Por exemplo, espera de tempo de insulina. Muita gente não sabe isso. E aí, assim, aplicou agora a insulina, daqui a meia hora quer que a insulina esteja, que a glicemia esteja 100. E não é isso. Isso não é só para bomba, né? Isso é tanto para caneta, seringa, bomba. Então, a parte mais difícil é a educação mesmo do paciente, porque eu acho que eles chegam, na maioria das vezes, muito cru pra gente, sabe, sobre o assunto. Até a família se envolver, né? Tem família que não se envolve também. E aí o que a gente vê mais de envolvimento às vezes, quando é uma criança, que aí o pai e a mãe procura ler para saber mais, para entender melhor.
para conseguir manejar ali de uma forma melhor. Então, acho que a maior dificuldade é realmente as pessoas chegarem bem cru, né? O que eu sempre falo com o paciente, às vezes o paciente que às vezes nem conta carboidrato, fala, eu ouvi falar que a bomba é o melhor tratamento mas acha que faz mágica, né? E eu falo, olha, a bomba, eu sempre brinco, a bomba é a universidade. E a gente precisa construir um entendimento de algumas coisas pra gente chegar lá. Não quer dizer que você não possa usar nunca, né? Mas não é o momento agora. Então, a gente vai trabalhar em vários aspectos de educação, inclusive de você se acostumar também com diabetes, né? De se ambientar ali, né? E para dar uma virada de chave, para mudar um pouco. Porque assim, você já não acostumou com uma situação com a caneta, você já muda para um tratamento. Então, eu acho que é importante esse período ali de... E eles entendem? Às vezes sim, né? Mas quando eu falo que eu não vou prescrever, então vamos aguardar. E aí começamos contagem, né? Entende a lógica da contagem, que também é importante para a bomba. Então, totalmente assim, importante. Né? Então, assim, não tem como a gente não fazer com contagem. Então, assim, eles entendem que precisa dessa jornada. Não queriam que isso fosse preciso, mas entendem. Pular, né? Pular, mas essa é a lógica. Então, assim... mas eu concordo com você, assim, os conceitos básicos, né, que a gente percebe no dia a dia, né, e às vezes a gente, porque assim, a consulta, o paciente com diabetes, ele faz 4 consultas por ano em geral, né, então, a consulta é um tempo muito pequeno. Não dá para aprender muita coisa. Pra gente falar muita coisa. Né? Então, na primeira consulta, normalmente eu vou falando, e depois eu vou vendo demandas específicas e vou trabalhando, né? Especialmente aquelas demandas fundamentais, né? Mas às vezes nos dá aquela coisa, tipo, de algumas vezes na consulta, você comenta alguma coisa, o paciente não sabia, você pensava... Como que ele não sabe disso, né? Então, é o tal do óbvio que precisa ser dito sempre. Eu sempre falo isso, porque assim, quando eu pego um paciente que vai usar bomba, eu começo a falar lá desde o que é diabetes, o que é insulina, como é que faz, como é que ela funciona, o que ela vai causar. Porque é o óbvio, não é porque a pessoa às vezes tem 10 anos de diabetes e vai entrar na bomba agora que ela sabe o que é, como é que faz, né? Então, uma coisa que os pacientes aqui vão se identificar um pouco, mas que eu faço sempre na consulta e muitas vezes é isso, exatamente isso que você falou. Tempo de ação da insulina, quanto tempo começa, quanto tempo é o pico de ação. E aí, muita gente não sabe essa informação, né? Que é isso, né? Doutor, normalmente a mensagem normalmente a mais comum é essa. Minha glicose está 460. Eu apliquei insulina e a minha glicose não baixa. Tá, mas tem quanto tempo que aplicou? Tem meia hora, 40 minutos. Falei, tá, então assim... Espera um pouquinho, né? Quanto tempo a insulina... Eu sempre faço a pergunta. Quanto tempo a insulina começa a agir? Aí a pessoa fala... Essa resposta, a boa parte sabe. 15 minutos. Tá, mas 15 minutos é uma ação forte ou fraca da insulina? Aí a pessoa fala, não sei. Eu falei... Tanto que quando você aplica 15 minutos para poder comer, você percebe uma queda absurda. A pessoa fala, não, então é uma ação fraca. Então, quando que a gente, quando está usando o sensor, percebe que a seta começou a cair com força? 1h, 1h10. No mínimo, né? No mínimo, né? Para ter ali uma força de ação. Sim. Né? Doutor, mas o que eu faço nesse meio tempo enquanto a insulina não age? Beleza, espera, bebe água, se hidrata, né? se hidrata para poder esperar a ação da insulina, né? Pode tomar um banho quente também, que ajuda a ter absorção da insulina no local. Então, assim, mas é importante saber, né, o tempo de ação da insulina, básicos, princípios básicos que a gente vai conversar, né, em outros episódios aqui do podcast, né? Então, esse podcast, eu acho que ele se faz necessário, né? Justamente porque a gente vai falar do óbvio, que ele tem que ser dito, né?
Exatamente, teoria e prosa. E prosa, né? a gente vai Vamos conversar. falar o que é bom, o que é ruim, quase contar um poema aqui. Exatamente. Então a gente vai trazer pessoas com diabetes, a gente vai trazer mães, né, de pessoas com diabetes, as famosas mãe pâncreas, né? Vamos trazer profissionais de saúde, né, que complementam a nossa expertise, né, que é um médico, uma enfermeira, vamos trazer educador físico, vamos trazer nutricionista, né, vamos trazer outros médicos, né, então para a gente ir discutindo, né, as nuances do tratamento. Então acho que o podcast, né, sem querer ser pretencioso, mas ele vai acabar preenchendo uma lacuna, né, para ajudar, para ser mais uma ferramenta, né, para a educação em diabetes. Sim, né? Então, com certeza. Eu espero que... eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, imagino. De verdade. E eu muito feliz de você estar aqui, né? Como eu disse, você foi a primeira pessoa que eu pensei e dispensei também, porque pensei comigo... Acho que talvez se não fosse insistência da minha esposa, eu não fosse te mandar mensagem, que eu já tinha conversado com o Pablo, né? E aí o Pablo falou, Renata. Eu falei, então, eu pensei nela, mas a Renata não vai topar, né? E aí, nunca gravei um vídeo. Nunca gravou um vídeo. Eu falei, Renata nunca será na vida, né? E aí, por insistência da Paula, obrigado, Paula, deu certo, né? E a gente está aqui, então já foi muito bom primeiro, já gostei do nosso entrosamento. Então, vamos aguardar os próximos. Então, pessoal, espero que vocês assistam todos, comentem lá nas redes sociais, né? A gente já tem o Instagram, já está pronto, né? Só a gente sabe por enquanto, né? Bem simples. Tem algumas pessoas lá que já seguiram, mas bem pouquinho. É o @diabetes teoria e prosa. Então, tudo junto, né? Então, segue a gente lá. A gente vai ter corte nos nossos canais, no meu canal profissional, né, dr.Rodrigo Siqueira, no da Renata Monteiro Educa, né, de educadora em diabetes, e no Diabetes Teoria e Prosa, né, para a gente discutir bastante educação em diabetes. Então, espero que vocês tenham gostado, comentem bastante, né, para a gente, ao longo do tempo, né, que temas vocês gostariam, né, que convidados vocês gostariam de ver aqui, né? Tudo isso nos ajuda. Dúvidas, né? Então, tudo isso, coloque aí nos comentários que isso vai ajudar bastante a gente. Tá bom? E compartilha com os amigos. Essa é a parte boa que eu esqueci. Então, se gosta do conteúdo, né? Compartilha. Exatamente. Né? Porque conhecimento compartilhado, ele vale por 2, né? 3, por 4, por 5. Exatamente. Né? Então, ele vai ajudando cada vez mais gente, que é o que a gente quer aqui, né? A gente não tem nenhum propósito financeiro, é mais, né, de promover educação em diabetes mesmo. Fechamos? Fechamos. Então, rumos ao próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.